Bom dia, queridos, tudo bem? Hoje é dia 8 de junho, segunda-feira, nossa aula de português. De novo, verbo, tá? Espero que estejam todos bem, em casa, com a família, tudo direitinho, e estudando, né? Na quinta-feira será feriado, vamos ter uma folguinha, não vamos ter aula de produção textual, por isso que eu marquei para outra semana só o trabalhinho, tá? E eu vou, de novo, voltar a estudar verbos com vocês. Sem pressa, tá bom? Nós temos que ir devagar nos verbos, porque tem coisas que são novidades para vocês. Outras não, mas tem coisas que são novidades, tá bom? Eu passei para vocês um exercício avaliativo, tá? Todo mundo tem que mandar para mim, né? Eu sei que muitos mandaram. Aqueles que não mandaram, por favor, façam e mandem, ainda está em tempo, não deixem de fazer, tá bom? Vou fazer uma correção rápida com vocês, para também ir explicando verbo, porque é só sobre verbo, né, no exercício. Bom, então tem aqui, a primeira questão é uma fábula de Esopo, o cão e o osso. Um dia, um cão carregando o osso na boca ia atravessando uma ponte. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e perdeu-se para sempre. Então essa é a fábula, que quer mostrar para a gente que fábula, vocês sabem que é um texto narrativo, né, um gênero narrativo, que tem sempre um ensinamento, tá? Tem sempre moral da fábula. E também tem uma figura de linguagem que nós já estudamos, porque nas fábulas os personagens são os animais. A essa figura de linguagem nós damos o nome de personificação ou prosopopeia, tá bom? Então aqui vocês teriam que separar nas colunas certinhas: infinitivo, gerúndio e particípio. Esses três tipos de verbos são as formas nominais dos verbos. Infinitivo são os verbos terminados em R, tá? Então pode ser, por exemplo, verbo amar, terminado em R, verbo falar, verbo beber, verbo partir, verbo sair. Isso é infinitivo. O gerúndio é o verbo terminado em NDO. Falando, amando, cantando, bebendo, partindo. E o particípio, os verbos são terminados em DO ou O. Partido, falado, cantado, amado, feito. O particípio do verbo fazer é feito, por isso O também, tá? Então aqui no texto eu tenho, primeiro verbo, carregando, era para vocês marcarem, né? Carregando, o verbo está no gerúndio, NDO, o final dele. Depois eu tenho atravessando, também NDO. Olhando, outro gerúndio. Refletida, refletida está no particípio. Depois eu tenho pensando, gerúndio. Ver está no infinitivo. Latir, tá? Então são esses verbos. No infinitivo, ver, latir. Gerúndio, carregando, atravessando, olhando, pensando. E particípio, refletida. Aqui era na segunda para vocês fazerem análise das classes gramaticais dessa frase aqui. Então eu tenho acabei, é o verbo acabar, né? É o verbo. As, artigo definido. Duas, numeral cardinal. Trançais, é um substantivo. Estava, outro verbo. E pontas, substantivo. Então na ordem que eu botei aqui, ó, acabei é verbo. Estava, outro verbo. Pontas, substantivo. As, artigo. Duas, numeral. E tranças, substantivo.
Identifique a conjugação dos verbos. Nós vimos as conjugações verbais, são três: primeira, segunda e terceira. Primeira conjugação, terminada em AR. Segunda conjugação, terminada em ER ou em OR. Olha o poer, né? Então, todos, o verbo por e seus derivados são de segunda conjugação. E terceira conjugação, verbos terminados em IR. Então, eu tenho aqui, cantamos uma música romântica. Verbo aqui eu falei para vocês. Como é que vocês vão achar essa conjugação? Ponham o verbo no infinitivo. Aqui eu tenho cantamos. O infinitivo de cantamos é cantar. Então, termina em AR, primeira conjugação. Somos bons amigos. Verbo aqui somos. Ele é do verbo ser. É um verbo super irregular. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Vós sois, eles são. Então, é verbo ser, segunda conjugação. Não fui à escola ontem. Também é um verbo super irregular. É do verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram, tá? Então, é o verbo ir, terceira conjugação. Compusemos uma bela canção. O infinitivo desse verbo compusemos é compor. Olha o que eu falei para vocês. O verbo por e seus derivados são sempre de segunda conjugação. E não partiremos o bolo agora. Partir é o verbo de terceira conjugação. Depois eu tenho, número 4, eu tenho a tirinha aqui. No primeiro quadrinho foram empregados dois verbos no futuro. Nós temos dois tipos de futuro no indicativo. Futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente ele tem as terminações rei, ras, ra. Remos, reis, rão, com a, ti, ó. E o futuro do pretérito tem as terminações em ria, rias, ria, ríamos, rias, riam, tá? Então, eu tenho aqui será. Será é o futuro do presente e o futuro do pretérito seria ajudaria, tá? Número 2 dessa tirinha. O menino fala, primeiro a senhora olha para os dois lados e depois corre. A presença dos dois verbos, eles estão no presente, presente do indicativo. Número 3. Não sei se você percebeu, olha lá, é um fato concluído, tá? Então é letra D. Número 4, na passagem, mas eu sou uma velhinha, o verbo ser aí de novo. Nós temos a resposta correta é letra A, uma característica da personagem da tira, tá? É um verbo que a gente chama de verbo de estado, né? Os verbos podem ser de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Aqui ele está ligando o estado, né? O estado da velhinha. E assinale o verbo flexionado na primeira pessoa do singular. Eu sei. Tá? A letra A é terceira pessoa, a letra B é terceira pessoa também, percebeu também terceira pessoa. E depois eu tenho a tirinha do agar. Agar vai cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens? Olha só, aqui já dá até a dica. Frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, ai, a vida é feita de trocas. O agar, a característica do agar é ele ser muito comilão, né? Então, no primeiro balãozinho da tira, nós temos identifique o verbo no imperativo. Nós temos aqui, ó, vá. Ela está dando uma ordem para o agar. Número 2, o verbo no imperativo identificado acima indica, letra B, uma ordem de Elga. Número 3, na passagem, o que lhe dá o direito, o verbo foi flexionado no modo indicativo. 4, a vida é feita de trocas. Usa-se indicativo para exprimir um fato certo.
E na número 5, assinale a frase em que se registra o emprego do modo subjuntivo. Olha a dúvida aí, a incerteza. Se você não for cortar a madeira, não haverá jantar. Letra A também, tá? Então essa é a correção no exercício avaliativo de vocês. Eu agora queria que vocês pegassem essa folhinha, tá? Dos tempos compostos, para eu explicar novamente a vocês. Vamos lá. Então, os tempos compostos, eles são formados por dois verbos, tá? O verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo auxiliar pode ser o ter e haver, tá? Ter e haver. E o verbo principal, ele virá sempre no particípio. Então, tempo composto. Auxiliar, ter e haver, e o principal, no particípio. No modo indicativo, eu tenho pretérito perfeito composto do indicativo. A única diferença, a única coisa aqui é que o nome muda. Quando eu digo que é pretérito perfeito composto, é porque o verbo auxiliar tem que vir no presente do indicativo. Então vai ter, olha só, aqui o verbo eu tenho ou eu hei de assistir, eu tenho ficado, eu hei ficado, e tu tens ficado, tá? Então é sempre isso. Se for pretérito perfeito, auxiliar no presente do indicativo. Depois nós temos o pretérito mais que perfeito. Aqui o auxiliar, o verbo auxiliar ter ou haver, vai vir no pretérito imperfeito do indicativo. Eu tinha estudado, eu havia estudado. Aí é pretérito mais que perfeito composto do indicativo. O outro tempo é o futuro do presente, que é normal. O auxiliar vai vir no futuro do presente. Eu terei estudado, eu terei ajudado. E o futuro do pretérito, o auxiliar virá no futuro do pretérito. Eu teria ajudado, eu teria estudado, tá? Então, no modo indicativo, os tempos compostos são só 4. Pretérito perfeito, o auxiliar vai vir no presente do indicativo. Pretérito mais que perfeito, o auxiliar vai vir no pretérito imperfeito. Futuro do presente, o auxiliar virá no futuro do presente. E futuro do pretérito, o auxiliar no futuro do pretérito. Tá bom? Então, por enquanto, eu pus aqui, ó, modo subjuntivo, tudo isso. Não. Vamos ficar somente no indicativo. Tá bem? Para não confundir vocês. E lá no finalzinho dessa explicação, guardem essa folhinha qualquer dia, eu vou falar, peguem o tempo composto do subjuntivo para a gente estudar, para eu poder explicar a vocês, tá? Tem uns exercícios também. Eu vou dar a resposta para vocês, tá bom? Para a gente corrigir. Então, eu não fui ver o filme porque já tinha lido o livro, já havia lido o livro, tá? Número 2, ultimamente eu não tenho tomado café, porque me tira o sono. Número 3, ele nunca tinha comido feijoada, ou havia comido feijoada, antes de vir ao Brasil. Número 4, até o fim das férias, da ideia de futuro, eu terei descansado bastante. Ou haverei descansado bastante. Com um dia de sol, eu teria ido à piscina. Teria ido. Se fizesse um dia de sol, né? Número 6. Esse mês eu tenho me levantado cedo todos os dias. É uma ação diária. Então, tenho me levantado. Número 7. Eu já tinha pagado a viagem toda. Ou havia pagado a viagem toda. E número 8. Eu nunca tinha visto. Havia visto. Tá bom? E no exercício 2, assinale a frase mais correta.
Na primeira é, eu tenho dormido tarde todas as noites essa semana. É a opção correta. Na segunda, ultimamente o trânsito tem andado péssimo. 3, desde terça-feira tem feito muito calor. Segunda opção. E a número 4, nessas férias eu não tenho feito nada. Tá bom? Então essa folhinha dos tempos compostos, a gente vai depois estudar o subjuntivo, tá? O modo subjuntivo. Por enquanto, só o indicativo. Então os tempos compostos no indicativo são 4 somente. Eu tenho o pretérito perfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. No pretérito perfeito, o verbo auxiliar vem no presente. Tá? Verbos auxiliares, ter ou haver. Verbo principal, sempre no particípio. Pretérito mais que perfeito, os auxiliares vão vir no pretérito imperfeito. Tá? Eu tinha estudado, por exemplo, futuro do presente, o auxiliar virá no futuro do presente, bem? E o futuro do pretérito, o auxiliar virá no futuro do pretérito, tá bom? Então, isso, tempo composto do indicativo. Depois a gente vai fazer um exercíciozinho que eu vou passar para a gente treinar bastante, tá? Agora eu vou fazer com vocês modo imperativo. Também acredito que vocês não conheçam muito o modo imperativo e eu preciso que vocês aprendam um pouquinho. Mas tudo isso aos poucos, tá? Devagar. Modo imperativo, como nós vimos, é o modo da ordem, do pedido, da clemência, tá? Eu tenho 2 tipos de modo imperativo. Eu tenho o afirmativo e o negativo. São os 2, tá? Imperativo, afirmativo e negativo. A característica do imperativo, primeiro, não tem a primeira pessoa do discurso. O eu, né? A gente não usa eu no modo imperativo. A gente usa as demais pessoas. Agora, eu não tenho, tá bom? Então, eu vou ensinar vocês como se monta o imperativo. Para fazer o modo imperativo, eu preciso de 2 tempos verbais, tá? Preciso do presente do indicativo e presente do subjuntivo. Aí na apostila de vocês tem. Eu vou apagar aqui para a gente ter um espaço maior, tá? Então, imperativo afirmativo. Eu vou conjugar o verbo no presente do indicativo. Então, vou botar as pessoas aqui, ó. Eu não tenho, né? Tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês, tá? Singular, plural. Então, eu vou conjugar primeiro o verbo no presente do indicativo. Como é que eu vou fazer? Vou pegar um verbo básico, tá? Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos. Vós cantais e eles cantam. Presente do indicativo. Meu quadro é pequeno, então vou tentar botar aqui, tá? Mas eu vou mandar para vocês tudo direitinho, na apostila também tem. Aí eu tenho o presente do subjuntivo. Lembra do subjuntivo que eu falei para vocês? Subjuntivo a gente tem 3 tempos. Presente, pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo. No presente eu uso a partícula que. No pretérito imperfeito eu uso se e no futuro eu uso quando. Tá bom? Então no presente do indicativo esse verbo aqui seria que eu
cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então, já fiz os dois verbos que eu preciso para fazer o imperativo. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. Primeira providência, o eu não existe, né? Então, ó, não existe o eu, tá? Não ponham eu. Eu vou pegar as segundas pessoas do presente do indicativo. Tu e vós. Vou cortar os S's, vou tirar os S's. Corto os S's e passo para cá. Canta. E aqui fica cantai. Quando vocês estão lá rezando, rogai, tende, olhai, tá? Ó, é imperativo na segunda pessoa do plural, bom? Então, eu peguei e já fiz as segundas pessoas. Tu e vós. No presente do indicativo eu corto os S's e transfiro para cá, para montar o meu imperativo afirmativo. As demais pessoas eu vou tirar daqui do presente do subjuntivo. Então, vai ficar cante, cantemos. E cantem vocês, tá? Então, isso é o imperativo, desculpa, isso é imperativo afirmativo. Tenho que saber os dois tempos verbais, presente do indicativo e presente do subjuntivo. Faça um quadrinho assim, igual eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu conjugo o verbo, qualquer verbo, no presente do indicativo, deixo um espaço, e o presente do subjuntivo, tá? Nesse meio aqui, nesse espaço, é que eu vou fazer o meu imperativo afirmativo. Como? Pego as segundas pessoas do singular, do plural, corto os S's e transfiro para cá. Vai ficar canta tu, cantai vós. E as outras pessoas eu pego do presente do subjuntivo. Cante você. Cantemos nós, cantem vocês. Só isso, tá bom? Eu vou tornar a explicar na próxima aula, a gente vai aos pouquinhos explicando tudo isso. E o negativo, esse aqui é o afirmativo. O negativo é só eu colocar um não aqui. E repetir o presente do subjuntivo. Não cantes tu, não cante você. Não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Tá bom? Então, isso é o modo imperativo. Só tem os dois, afirmativo, negativo. O afirmativo é tirado do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. O negativo somente do presente do subjuntivo. Como é que eu monto o presente, o imperativo afirmativo? Nas segundas pessoas, corto os S's e transfiro para cá. E as demais pessoas, a gente pega do presente do subjuntivo e transfere para cá também. E o negativo? O negativo é todo do presente do subjuntivo. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. E não existe a primeira pessoa. Bom, a gente só conjuga a partir da segunda pessoa do singular. Bom, então eu tinha pedido a vocês também que lessem o módulo 13, tá? O módulo 13 vai falar dos tempos compostos, que é justamente da folhinha que eu preparei para vocês também. Na página 90 eu tenho aqui um resumo do que é o verbo. Olha lá. Verbo é a palavra que expressa processos como ações, estados e fenômenos da natureza. E ele simboliza tempo. Eu tenho presente,
passado e futuro. Os verbos podem ser regulares e irregulares, os modos indicativo, subjuntivo e imperativo, as formas nominais infinitivo, gerúndio e particípio. E quando nós temos dois ou mais verbos, nós temos uma locução verbal, tá? Então, nós estudamos aqui na página 91 os tempos compostos do indicativo pretérito, perfeito, composto do indicativo. Pega o verbo auxiliar no presente do indicativo, mais o verbo principal no particípio. Pretérito mais que perfeito composto. Verbo auxiliar no pretérito imperfeito, mais o particípio do verbo principal. Futuro do presente, verbo auxiliar no futuro do presente, do indicativo, mais o particípio do verbo principal. E o futuro do pretérito, auxiliar no futuro do pretérito, mais o particípio o verbo principal no particípio. Tá? Aqui ele já fala na apostila sobre o modo subjuntivo, composto subjuntivo, mas eu agora não vou ver isso não. Deixa vocês se adaptarem ao indicativo também, bom? Eu tinha passado exercício, mas eu vou corrigir na próxima aula só. Na sexta-feira, para vocês reverem o que fizeram, se fizeram direitinho, depois dessa explicação que eu dei, tá? Então, nós continuamos no módulo 13. Na sexta-feira eu vou corrigir com vocês esse módulo 13 e vou tirar dúvidas novamente, tá bom? Então é isso aí. Verbo não é difícil, é só treino. Prestar atenção, treinar. E a gente vai aos pouquinhos encaixando vocês nessa realidade de verbo direitinho, tá bom, queridos? Então fiquem com Deus, se cuidem bastante, a família, tá? Beijos. Tchau, queridos. Fiquem com Deus.